Boa noite, aula número 7 da disciplina de projeto de produto do curso de Engenharia Mecânica da UBRA. Estamos iniciando mais essa aula e nosso objetivo de hoje é concluir a revisão dos conteúdos para o nosso mini projeto, a nossa primeira etapa da disciplina, após a conclusão de todos esses conteúdos que foram dados antes da P1, esse material, né, isso tudo está sendo elaborado e contextualizado lá dentro do mini projeto que vocês têm agora como meta desenvolver, tá, pessoal? Eu vou iniciar, então, a nossa apresentação. E a nossa aula de hoje, então, vai ser a continuidade do que foi apresentado na aula 6. Então, para os alunos que não estão aqui online ou que não participaram da aula passada, eu recomendo expressamente que assista a aula 6 primeiro e depois venha para a aula 7, mesmo que não tenha visto outras aulas do semestre, tá? Depois de assistir as aulas 6 e 7, porque nós temos aí como prazo o desenvolvimento do mini projeto, retorne às aulas que sejam necessárias, que estejam sendo pedidas, de conteúdos pedidos no mini projeto, e retorne essas aulas, porque as aulas elas estão sempre distribuídas por tema. Lá nos módulos da nossa plataforma aula, eu sempre coloco lá um cabeçalho de texto dizendo do que aquela aula vai tratar, do que aquele módulo está tratando, tá? Então, daí vocês têm a possibilidade de selecionar e direcionar os estudos de vocês para ser um pouco mais efetivo, para vocês conseguirem concluir e desenvolver o mini projeto, tá, pessoal? Então, nossa aula de hoje, o tema dela é do problema à solução. Nós vamos aplicar QFD, o desdobramento da função da qualidade, que nós já vimos ali na aula, não lembro se 4 ou 5. Nós vamos aplicar DFM, Design para Manufatura, e Design para Montagem, aqui no mini projeto, tá? Como toda aula, eu sempre começo filosofando um pouquinho com vocês, mas falando um pouquinho mas essa minha filosofia, essa minha divagação com vocês, sempre tem a ver com o conteúdo da aula, né? Então, hoje eu quero falar para vocês uma frase aqui do Saint-Exupéry. É um autor que escreveu, em especial, o livro Pequeno Príncipe, que acredito que todos devam, pelo menos, já ter visto alguma imagem desse pequeno menininho num planeta aí com uma flor, né, uma rosa. Então, esse menininho aí da imagem é o Pequeno Príncipe, e essa rosa é o objeto do amor dele nesse pequeno planeta onde ele mora, onde ele é onde eles dois são os principais e únicos habitantes. Essa frase ela não está inserida dentro desse livro, mas ela tem muito a ver com o contexto do livro, tá? Então, qual é a frase? A perfeição não é alcançada quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a retirar. Então, vamos recapitular aí o que a gente aprendeu em relação a design para manufatura e design para montagem, né? O quanto nós temos que buscar reduzir, simplificar, diminuir, ajustar. Então, o quanto nós buscamos esse refino dentro do design para montagem. Então, isso tem muito a ver com design para montagem e design para manufatura. A gente encontra a perfeição dos nossos produtos, dos nossos projetos,
neste caso, especificamente, do projeto de produto, de peças, não quando a gente agrega mais, coloca cada vez mais itens, mas quando a gente consegue remover esses itens. Ah, Carol, mas isso quer dizer então que eu tenho que tirar tudo e o meu design perfeito vai ser um palito de dente? Não, não é assim. Tudo tem seus prós e seus contras e faz parte do nosso senso crítico e do nosso exercício na profissão como engenheiros, a gente dosar aquilo que é importante e aquilo que não é importante, aquilo que nós podemos retirar e aquilo que nós não podemos. São decisões, né? Assim como na nossa vida. No caso da nossa filosofia inicial de todas as aulas, do Pequeno Príncipe, existia esse livro, ele é muito profundo e ele fala sobre situações que tem muito a ver com a psique humana em si, né? Com o ser humano, com as emoções. Mas nesse caso, o nosso menininho ali, o Pequeno Príncipe, ele amava muito essa rosa. Era o amor dele, era o objeto de todo desejo, de todo afeto. Ele vivia em função da rosa. Mas a Rosa, ela reclamava muito. E daí eu tenho certeza que vocês vão se identificar muitas vezes na vida pessoal, né? A Rosa reclamava, exigia, a Rosa tinha uma série de... Ela falava, né, no livro. Então ela tinha muitas exigências, ela exigia muito, ela cansou o nosso Pequeno Príncipe. Cansou tanto que ele abandona o planeta e ele sai numa jornada pelo universo, encontra outros mundos, encontra outros amigos, faz outras experiências. E o que tem a ver isso com a nossa frase? Quando o Pequeno Príncipe vai para outros mundos e se coloca de fora do seu planeta e se coloca na ausência da Rosa, ele começa a remover os excessos, as camadas de sentimentos, a irritação do dia a dia, a tolerância mais baixa, e ele começa a compreender que quando ele retira essas camadas superficiais de sentimento, ele compreende que ele amava a Rosa. Ele a amava e a perfeição dele é ela, porque ela com todos os seus defeitos, mas ela é em si o seu amor, o seu objeto de afeto. Então, resumindo, só quando ele fica limpo daquelas emoções superficiais, né, que ele encontra seu verdadeiro âmago, né? Então, por isso que essa frase tem a ver com os nossos designs, né? A gente só vai encontrar essa perfeição quanto mais a gente retira itens, mas não necessariamente retirando todos, tá? Que nem o nosso Pequeno Príncipe aí, que não retira tudo, ele não perde o amor pela rosa. Certo, gente? Então, vamos ao que nos interessa, que é a nossa aula propriamente dita. Vamos recapitular. Hoje, a nossa meta aí é recapitular a respeito da nossa matriz QFD. O que é a matriz QFD? É o desdobramento da função de qualidade. O desdobramento da função de qualidade. Em que consiste isso? Tá? Projetar é ouvir o nosso cliente, é prever os desafios que nós vamos ter e facilitar a nossa execução. Então, vamos lá. Mais uma vez lembrando, entrega do AP1 até 23/4/25, certo? Vamos revisar esses conteúdos. Aí temos aí, ó, o nosso estudo de caso está na mão do nosso bonequinho ali, o martelo, né? O nosso martelo é o nosso estudo de exemplo, nosso exemplo prático, trava-língua, não deu certo, tá bom?
Então, vamos seguir no nosso estudo do martelo. Qual é o objetivo dessa matriz da função de qualidade, QFD, que nós estamos tratando aqui? Qual é o objetivo dessa matriz? É transformar as necessidades do cliente em características técnicas mensuráveis, certo? Nosso cliente, o usuário, no caso do nosso mini projeto, o nosso cliente somos nós mesmos, né? Porque a gente tá se colocando na posição de usuário, tá fazendo o papel de usuário e tá projetando, digamos assim, para nós mesmos. Então, nós estamos aí como dois papéis. Nós estamos no papel de projetista e no papel de cliente, no nosso mini projeto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas necessidades que a gente está constatando e vai conseguir transformá-las em características técnicas para a gente aplicar no nosso produto. Vão ser as nossas melhorias, certo? A matriz, ela vai começar conectando as necessidades do cliente com os requisitos do produto. Vai nos auxiliar na tomada de decisões técnicas focados no projeto e através dela a gente consegue ouvir, interpretar, transformar todas as demandas em soluções. Beleza? Então vamos, por exemplo, vamos lá para o nosso martelo novamente. Tá aí o nosso martelo, temos aí uma imagem do martelo clássico aí do lado, o que a gente está acostumado a ver na nossa casa ou no nosso trabalho, o martelo que a gente está acostumado a ver que foi usado aí na nossa infância, pelos nossos pais, pelos avós, por quem quer que esteja, que a gente tenha tido contato na vida adulta. Os adultos normalmente já tiveram contato com algum martelo, crianças às vezes não. Quais as necessidades do nosso cliente que nós estamos aqui conjecturando, né? E que vocês vão conjecturar para elaborar um mini projeto. Então, o nosso cliente está precisando de mais conforto no uso do martelo, mais segurança, menor esforço ao bater e menos resistência à quebra. Da onde a gente tirou essas informações? Bom, nós já refletimos a respeito delas na aula passada, certo? Na aula 6, a gente já fez algumas reflexões quando nós analisamos a matriz SWOT, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do produto, e quando a gente aplicou a ferramenta FEMEA para o martelo. Então, a gente já teve ali, através dessas ferramentas, a gente já conseguiu levantar algumas necessidades do martelo, certo? Quais seriam os requisitos técnicos que nós podemos linkar através dessas necessidades aqui que a gente está levantando? O material do cabo, o revestimento do cabo, a distribuição de peso, um tratamento térmico para a cabeça do martelo, diâmetro do eixo de encaixe, textura da superfície. Bom, cada uma dessas, então vamos pensar, nós temos aí, vamos analisar a necessidade do cliente, mais conforto no uso. O que a gente está levantando como requisitos técnicos para o cliente poder ter mais conforto no uso? A gente recapitula lá as ferramentas, o uso da ferramenta FEMEA. Nós podemos trabalhar no material do cabo, ele pode ser um material que proporcione mais conforto. Nós podemos trabalhar nas dimensões do cabo, né? Criando mais ergonomia na pega. Nós podemos trabalhar na aderência da mão à ferramenta.
Então, nós vamos levantar diversas possibilidades de requisitos técnicos para cada necessidade do cliente. O cliente em si, quando a gente tem as necessidades provenientes dele, nós vamos levantar inúmeros requisitos, né? E eu também já falei para vocês em outra aula sobre uma técnica chamada brainstorming, que é a tempestade de ideias. Então, quando a gente está trabalhando em si num projeto de melhoria de um produto ou de um projeto do produto desde o início, a gente normalmente vai trabalhar em equipe. Mesmo que a gente esteja meio solitário ali, seja o gestor solitário daquela ideia, daquele projeto, a gente pode chamar e montar uma equipe para nos auxiliar. Porque várias cabeças pensam melhor que uma. E essa equipe, como eu já comentei com vocês, ela vai poder ser formada por inúmeras pessoas de áreas completamente distintas. Porque o momento que as pessoas param para pensar em determinado assunto, as ideias vêm. E elas podem ter o nível cultural que for, elas podem ter o conhecimento que for, elas sempre vão ter ideias. Claro que no nosso caso, quanto mais próximo do assunto do nosso projeto, essa pessoa trabalhar, melhor vai ser para nós, porque a gente vai estar trazendo mais expertise para a nossa área. Então, se vocês quiserem, e essa é uma ideia, vocês podem, o momento que vocês escolherem, já devem ter escolhido um produto para fazer um mini projeto, vocês podem levantar as necessidades do cliente com a família de vocês, com os amigos. Vocês podem pedir ajuda. Ninguém vive num planetinha que nem o do Pequeno Príncipe só com a Rosa. Tá certo que às vezes a gente vive com pessoas que reclamam como a Rosa. Mas no momento que a gente pede uma ajuda para elas, muitas vezes elas vão nos ajudar. Então a gente pode fazer esse exercício de fazer um brainstorming, uma tempestade de ideias, para a gente levantar necessidades para o produto, tá? E para a gente também pensar em requisitos técnicos. Porque no momento que a gente pensa nas necessidades, as pessoas também já vão dar sugestões de requisitos técnicos. Além do que a gente pensa, tem o que os outros pensam também, tá? Então, vamos colocar isso numa tabela que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Tá aqui uma aplicação, uma tabela preenchida da matriz QFD, que é o que vocês vão fazer, e é um dos itens que vocês precisam me apresentar, me entregar no mini projeto, tá? Então, nós vamos colocar ali na primeira coluna as necessidades do cliente, que são aquelas que eu relacionei já no outro slide, o requisito técnico, que são aqueles que a gente já tinha falado, mas nós vamos dar uma classificada nelas como prioridade. Então, aqui a gente pode ter prioridade alta, prioridade média, prioridade baixa, né? A gente vai pensar da seguinte forma: quais os requisitos são mais importantes para eu reprojetar? Porque o momento que eu tomar essas decisões e que eu selecionar alguns requisitos, já me direciona para o meu reprojeto, para o meu mini projeto, para as decisões, porque ninguém vai conseguir contemplar todas as melhorias que forem levantadas, porque sempre vão existir melhorias a acontecerem em todos os produtos, gente. Em tudo que a gente pegar, em tudo que a gente botar o olho, a gente vai achar uma melhoria, tá? Quando a gente anda pela rua aí, a gente não anda pensando assim, aqui, olha, mas que negócio mal feito, dava para fazer de tal jeito. Ou quando a gente pega um produto qualquer na mão, assim, mas podia fazer isso aqui de outro jeito, seria legal. A gente sempre vai ter alguma melhoria, tá? A nossa cabeça está sempre borbulhando ideias, né? Ainda mais seres pensantes como somos, seres humanos, mas seres mais pensantes ainda como somos engenheiros, né? Então, o nosso senso crítico está sempre ali muito
potente, muito, porque o nosso negócio é melhoria contínua, melhoria, a gente quer sempre melhorar, 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 certo? Só que como é que a gente vai classificar? Como é que a gente vai definir em que nós vamos atuar e em que nós vamos atuar? Através dessa relação de prioridades ali, dessa lista de prioridades, tá? Porque nem sempre a gente vai ter uma ideia que ela vai ficar como prioridade alta ali. A gente mesmo vai determinar essas prioridades, certo? E isso tudo vai depender também do que está incomodando o usuário no nosso projeto em si. Então, às vezes, a gente tem demandas que estão incomodando muito o usuário que a gente nem pensou. E, às vezes, elas acabam tendo uma prioridade alta na nossa resolução, tá certo? Então, a gente tem que classificar para poder tomar decisão. E daí, depois que a gente classificar, a gente vai definir aquilo que tem mais impacto para o usuário. E daí, ali eu botei a palavra ou, mas eu colocaria, eu acho que deveria ser e/ou. Sabe quando a gente escreve e ou? Então, pode ser somado com a viabilidade técnica, mas também pode ser ou viabilidade técnica. Por quê? Porque às vezes tem um impacto alto para o usuário, mas a gente não consegue viabilizar tecnicamente. E isso acontece muito, infelizmente. Quiséramos nós poder viabilizar tecnicamente tudo que fosse necessário. Nem sempre é. Tá, gente? Nem sempre. Então, a partir do momento que a gente define aquilo que a gente vai conseguir trabalhar e aquilo que vai mais ter impacto para o nosso usuário, a gente consegue, eu já vou pular ali o assunto, eu voltei, a gente já consegue categorizar em que nós vamos trabalhar, tá? No nosso caso aqui, do meu exemplo, o que eu vou trabalhar no martelo? O que eu estou trazendo de exemplo para vocês? Eu vou trabalhar no conforto no uso, tá? Vou trabalhar na segurança dele, em relação a ele cair da minha mão, derrapar, né? Por isso que eu estou colocando ali como requisito uma textura antiderrapante. E vou trabalhar na resistência à quebra, tá bom, gente? Que são os itens que eu classifiquei como altos. Então, estou já direcionando o meu reprojeto para esses critérios, ok? Critérios definidos. Ah, mas tu não vai pegar o menor esforço a bater? Não, nesse momento não. Eu vou primeiro reprojetar sim, neste caso, tá? E vou deixar para reduzir o esforço ao bater como um segundo momento, ou talvez eu nem vou atuar nele, certo? Neste momento, meus esforços, o meu investimento da minha empresa vai ser focado nas necessidades do cliente que estão como prioridade alta, beleza? Então, está classificado. Eu marco isso como alto e já posso escrever no meu mini projeto lá embaixo assim, ó. Itens selecionados para desenvolvimento do trabalho, do produto. No meu caso, que é o martelo, eu vou escrever item 1, poderia ter uma numeração ali, né? 1, conforto no uso. 2, segurança. 3, resistência à quebra. Consequentemente, o que quer dizer que eu vou fazer? Quer dizer que lá no meu design, que é o próximo assunto, eu vou trabalhar num revestimento emborrachado no cabo, eu vou trabalhar numa textura antiderrapante e vou trabalhar no material do cabo reforçado, ok? Tomada de decisão. É a nossa vida e rotina como engenheiros também. Então, agora vamos para o design. Recapitulando a aula de design para montagem e de design para manufatura. Só, tá? Isso é uma recapitulação. Nós temos uma aula completa sobre esse assunto. Quais os objetivos do design para manufatura? Facilitar a fabricação,
escolher materiais e evitar a complexidade. Como que nós vamos fazer isso? Reduzindo o número de processos ou de etapas de fabricação, escolhendo materiais fáceis de trabalhar ou moldar, eliminando detalhes que exigem usinagem complexa ou retrabalho. Certo? Isso aqui é um compilado geral do que significa design para manufatura, certo? E design para montagem, design for assembly, é facilitar a montagem. Design para manufatura é facilitar a produção, a fabricação. Design para montagem, assembly, é para facilitar a montagem. Então, nós vamos ter menos partes, montagem intuitiva e padronização. Ok? Como que a gente vai fazer isso? Dentre inúmeras estratégias, algumas serão diminuir o número de componentes, evitar parafusos e encaixes difíceis e utilizar montagens intuitivas, encaixes rápidos, fixações únicas, montagens que facilitem para a pessoa que está trabalhando, para o operador de montagem ou também para o usuário. Às vezes pode ser uma ferramenta, algo que o usuário mesmo tenha que montar, tá bom? Nós vamos seguir esses mesmos conceitos. Então, vamos aplicar o design para manufatura no nosso martelo. Vocês lembram lá da imagem do martelo com o cabo de madeira que eu mostrei antes? Vamos aí, então, trabalhar uma nova montagem. E até para dar uma dica, falando sobre imagens, eu gerei essas imagens com o ChatGPT, tá? O ChatGPT é uma ferramenta legal para tentar trabalhar essas imagens, mas ele tem suas restrições, tá? Então, a gente, às vezes, tenta escrever coisas para ele ali e ele não dá muito certo. Mas é uma ferramenta que vocês podem usar. O que o meu martelo tá... Como que o meu martelo tá agora? O que eu fiz no design para manufatura dele? Para tornar essa fabricação mais simples, mais rápida e mais econômica. Eu tinha alguns problemas que eu já constatei. Um acabamento irregular entre o cabo e a cabeça, que dificultava o meu processo de fabricação. Um encaixe do cabo, que muitas vezes poderia exigir um ajuste posterior. E tinha um cabo de madeira que vinha com uma variação dimensional muito grande, porque a madeira em si, ela não é um material de muita precisão física, dimensional, tá? A madeira é um material que tem uma certa instabilidade de dimensões. A madeira, conforme o tempo tá úmido, o tempo tá quente, o tempo tá chuvoso, o tempo tá frio, a madeira, ela dá umas osciladas, assim, é uma característica do material, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nesse meu caso, no meu estudo, no meu projeto que eu desenvolvi para mostrar para vocês, eu resolvi trocar o material do cabo de madeira para um outro material. Pode ser um polímero ou um metal. No caso dessa imagem que eu simulei aí, um polímero, tá? Um tipo de plástico moldado que está me possibilitando criar o quê? Está me possibilitando criar uma textura na pega, no local de pega. Vamos para as minhas ferramentas. Lembra que eu tenho uma caixinha de chave de fenda aqui na minha mesa que eu vira e volta eu mostro aqui nas aulas. A minha caixinha está aqui com a minha, eu tenho que botar no meu rosto aqui porque eu tenho um fundo aqui na Ubra. Então, olha só o meu cabo aqui, ó. Quando eu tenho uma textura para pega, isso me dá mais aderência.
Então, eu consegui criar alguma aderência no meu martelo, eu consegui trabalhar com alguns contornos dele no ponto de pega. Então, como eu não tenho martelo, que eu tô pegando a chave de fenda, tá? Mas no ponto de pega, vocês vão vendo que agora o cabo já não tá mais tão reto quanto era lá no cabo de madeira. O cabo de madeira era reto, né? Agora eu tenho alguns contornos. Esses contornos são para favorecer a pega e ergonomia, certo? Aquela textura é para favorecer a aderência da minha mão, para isso não escorregar. Então, eu estou trabalhando em pontos de design que foram levantados lá no meu desdobramento da função de qualidade, que a gente acabou de falar. Eu tomei algumas decisões lá, conforme as minhas prioridades mais altas, e eu estou ajustando esse design para montagem, desculpa, esse design para manufatura, para isso acontecer, certo? Então, como eu estou trabalhando agora com um cabo de martelo de polímero, de moldado, de plástico, ele permite que eu produza vários cabos com uma variabilidade menor. Eu consigo ter uma precisão dimensional. Então, já resolvi um problema aí de manufatura. Enquanto eu tinha antes um cabo que eu tinha uma diferença de tolerância, uma diferença de dimensões, agora eu já não tenho mais. Eu tenho um material estável, certo? Aí eu estou produzindo um cabo com uma textura moldada, então eu já estou produzindo essa textura no próprio molde do cabo, tá? Estou evitando criar uma etapa de ter que botar a textura depois do material já moldado. Não, eu já estou produzindo com essa textura ali. Então, meu cabo já está saindo daquele jeito, certo? Eu consigo manter, eu criei uma cabeça metálica com uma geometria totalmente padronizada, então não tenho mais oscilação. E estou conseguindo, isso daí em si uma decisão de projeto, que poderia ser uma decisão de vocês, mas não está baseada no desdobramento da função de qualidade, está baseada daí no design para manufatura. Eu reduzo o número de modelos e facilito com que esse martelo seja forjado, tá? Então, se inicialmente eu tinha uma gama com vários tipos de cabeça de martelo, agora eu não tenho mais. Eu dei uma reduzida. Ah, mas como que tu tomou a decisão de qual tu ia reduzir? Ah, então, eu pedi para o meu pessoal de vendas, eu solicitei lá na empresa para o pessoal que vende os martelos um levantamento estatístico de quais martelos mais estão sendo vendidos, daquele meu monte de martelos que eu produzia. Então, eu tinha vários tipos de cabeça. E como eu estou dando uma enxugada para eu criar um design mais aplicado e facilitar a minha manufatura para eu ter mais produtividade, dar mais uma gestão melhor para a minha empresa, eu peguei e selecionei alguns modelos que são os mais vendidos. E nesse meio do caminho eu até descobri que tem martelo que nem vende mais. E eu ainda tenho a minha produção fazendo, que está ficando lá dentro do meu estoque. Vocês veem como as coisas são todas atreladas. Isso tudo é multidisciplinar, tá? O processo produtivo é um processo multidisciplinar. Agora vamos aplicar o design para montagem. E aí temos outra imagem aí de um martelito que eu criei de uma outra forma, acabou ficando com um formato um pouquinho diferente, porque o ChatGPT, cada vez que a gente pede para ele criar uma imagem, ele dá uma viajada, assim, né? Então, tu nunca consegue fazer nada muito igual, assim. Talvez até alguém consiga, eu não consigo. Então, quando eu tentei fazer um martelinho igual eu tinha feito antes e fazer ele se desmontar e mostrar para vocês as pecinhas dentro, eu não consegui dar esses comandos, tá? Pro ChatGPT. Mas nós temos softwares de design
E nós vamos aprender isso em AP2, quais são esses softwares, que nós podemos modelar tudo isso. Daí nós não ficamos dependentes de uma inteligência artificial que erra, né? Nós ficamos dependentes aos nossos erros verdadeiros, não aos erros da inteligência artificial. Então, eu não consegui pegar aquele mesmo martelinho que eu usei na imagem anterior, que vocês vão olhar aqui, ó, não tá igual, olha aqui, ó, tá vendo? Não tá igualzinho, ó, viu? Não consegui. E, inclusive, achei que o design desse segundo tá melhor, né? Porque a gente eliminou meio que uma peça que acoplava ali. Enfim, devaneios. Vamos aplicar o design para montagem. Em que a gente poderia ter? Temos aí um design com uma montagem mais rápida, mais segura e com menos peças. Esse é o nosso objetivo. Então, o que eu tenho ali? O encaixe do cabo acabava, muitas vezes, exigindo uma ferramenta específica ou uma ferramenta de pressão, né? Que muitas vezes poderia acabar soltando com o tempo. Quais são as minhas propostas para design para montagem? Podemos usar um encaixe com inferência cônica mais uma trava mecânica. Nossa, que palavra! O que é isso, inferência cônica? Inferência cônica é quando a gente tem duas peças que elas têm o terminal delas, onde encaixa uma na outra em forma de cone, e uma é pouquinha coisa menor que a outra, tá? E daí tu dá um encaixe e ela se autotrava. Isso aí é um princípio do design para montagem que a gente viu lá na aula de design para montagem. Tinha até algum slide lá com croquis com alguns travamentos, tá? Então tá aí, ó, a gente poderia usar um design assim com uma trava mecânica simples, e daí a gente eliminaria a necessidade de cola, a necessidade de pinos, certo? A gente poderia reduzir o número de variantes entre o cabo e a cabeça. Menos tipos de produtos, entende? O número de variantes, o número de peças intercambiáveis lá dentro da minha empresa. Nós poderíamos simplificar isso para montagem. Nós poderíamos tentar fazer 3 peças e criar um design para ter uma peça usada em 3 lugares, certo? Isso é um princípio do design para montagem. E nós também poderíamos ter um projeto de montagem sem ferramentas, que fosse através de rosqueamento ou que fosse através de clique, certo? A minha imagem, gente, ela é meramente ilustrativa. O que eu escrevi aqui do lado não quer dizer que esteja na imagem. Mas a imagem é um jeito legal da gente pensar de como poderia ser, né? Pensa bem, se a gente tivesse ali, ó. Eu acho, não sei se seria possível, e daí às vezes no protótipo que a gente vai validar se isso funcionaria ou não. Talvez seria um projeto legal a gente já moldar esse cabo com esse pino que está separado ali metálico, já nele. Será que daria certo ele em plástico mesmo? E daí a gente teria só 2 peças e rosquearia? Não sei, são ideias. Entende, gente? São ideias que a gente vai ter muitas ideias. E a gente vai simular isso. Então, a fase de prototipagem, ela refina um pouco isso. E nós vamos estudar a prototipagem a partir da primeira aula de AP2, tá? Depois da P1, a primeira aula será prototipagem. Porque tudo isso que a gente tem de ideias, a gente tem que testar, certo? E é a nossa conclusão da aula de hoje também. Então, vamos pensar no nosso novo martelo, como que ele ficaria? O que a voz do cliente tinha me dito? O que a matriz QFD tinha me dito? E eu tinha selecionado. Eu quero um cabo com uma textura mais ergonômica,
menor risco de escorregamento, revestimento aderente, isso tudo tinha sido levantado. Durabilidade maior, né? E daí o que eu apliquei lá no design para montagem? Design para manufatura. Eu olho o M, ele fala montagem, mas a sigla é em inglês. O corpo moldado diretamente com textura e sem etapa de acabamento posterior. O que eu falo quando é etapa de acabamento posterior, gente? É porque, às vezes, a gente vê os cabos... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Vocês já viram que, às vezes, tem algumas ferramentinhas ou produtos em si que elas têm umas bolinhas assim, ó. Tem um monte de bolinha de tipo uma borracha, ou elas têm alguma aplicação emborrachada na volta delas para facilitar a pega. Então, às vezes isso é colocado depois da moldagem do cabo. Então, no meu caso aqui, eu estou dizendo que eu não vou ter essa etapa. Eu vou fazer uma texturização durante o processo de moldagem, tá? Eu não quero ter mais uma etapa. Eu estou trabalhando com design para manufatura. E já estou trabalhando com design para montagem também. Certo? Então, isso tudo vai facilitar. E no design para montagem, o que eu usei? Usei o encaixe por interferência cônica, que é aquele que eu falei, aqueles dois que se clicam e fazem um travamento. Clicou, travou. Pode ser eu giro, porque é muito comum, ó, a meu movimento já ser de giro, assim, né? Mas não necessariamente poderia ser. Ó. Aqui, ó, eu tenho um travamento dessas ferramentinhas aqui, que ele acaba acontecendo por pressão. Ele tem um travamento interno por pressão. Deixa eu mostrar de novo o meu kit exemplar, para quem não conhece ainda, de chave de fenda. Onde eu tenho um cabo. Esse é meu exemplo em muitas aulas, gente, tá? Um cabo. Por quê? Porque a minha chavezinha de fenda aqui, ela seria muito pequenininha, então ela não é ergonômica para pegar, ou a gente não tem nem força. Então, acaba que eu acoplo ela nessa extensão de cabo, e eu tenho todos esses recursos aqui. Isso aqui é uma coisa para quem não usa muito ferramenta em casa, né? Por isso que ele está aqui na minha mesa como exemplo. Mas é um recurso. Então, aí o meu martelo de novo, agora ele já está com outro design, ó. Cada hora, cada slide é um design. Ele está mais seguro, será? Agora estou fazendo umas perguntas. Será que esse martelo está mais seguro que lá no primeiro? Será que ele está mais confortável? Será que ele está mais fácil de montar? Será que ele está economicamente viável? Então, são algumas perguntas que a gente tem que se fazer durante o nosso desenvolvimento do nosso mini projeto. E como que a gente vai responder isso? Então, tá aqui, estamos nós aqui, ó, fazendo essas questões. Será que esse projeto, que o meu mini projeto, atende às necessidades de forma funcional, viável, seguras, reais às necessidades do usuário, com os recursos disponíveis e dentro dos critérios de qualidade esperados? Será? Como a gente vai saber? Aí eu estou tentando aqui explicar conforme a minha analogia do Pequeno Príncipe saindo do planetinha. O momento que a gente tem o projeto feito e todos esses conceitos aplicados, e nós temos em si um resultado que é um projeto, que será o nosso mini projeto com a nossa ideia, nós temos que avaliar se aquilo ali deu certo ou não. Como a gente vai responder? Tudo que a gente foi pensando e foi se questionando ao longo do projeto e usando as ferramentas que a gente aprendeu,
elas nos levaram a determinadas decisões, mas será que elas estão certas? Como a gente vai saber se isso está certo ou não? Então, a primeira coisa que a gente vai poder fazer quando a gente estiver desenvolvendo, isso já trazendo para a vida real, é fazer um protótipo, é prototipar, certo? Nós vamos ter que fazer um protótipo e nós vamos ter que testar esse protótipo. Então, a gente teria que fazer um martelo ali, né? Baseado nas decisões que a gente tomou, prototipar e testar. Existem uma série de formas de fazer um protótipo. A primeira delas é a virtual. É fazer um protótipo virtual. Vocês lembram que na primeira ou segunda aula eu mostrei para vocês algumas imagens de produtos, de protótipos, de mockups e de maquetes virtuais e de design virtuais com alguns softwares de modelagem virtual e com alguns métodos para fazer protótipos físicos também. Então, tem várias formas da gente validar uma ideia, validar um projeto. E eu, com esse slide, eu começo a falar, porque já comecei a falar com você sobre os protótipos, tá? Então, a gente teria que fazer, inicialmente a gente iria fazer um modelo virtual desse martelo, iria analisar ele sobre aspectos virtuais, aquilo que é possível analisar com o produto dentro do computador, certo? Só que depois a gente vai acabar tendo que fazer esse martelo físico, de uma forma física, tá? Ele vai ter que nascer, brotar de algum jeito. Hoje em dia, existe as impressoras 3D que são maravilhosas, mas nem sempre elas vão conseguir representar o produto como um todo. Ela vai ser, às vezes, mais dimensional, ela pode ser como um protótipo de peso, né? Ela pode ser como um protótipo de design. Existem protótipos para funções diferentes, certo? A gente vai ter que prototipar para várias funções. E nós vamos usar as tecnologias que vão ter no nosso recurso. Ah, mas eu trabalho numa empresinha pequena e não tenho verba para fazer um protótipo, então não tenho, às vezes, condições para ir lá e gastar 2, 3 mil em fazer um protótipo de impressão 3D. Então, nós vamos ter que encontrar soluções caseiras. E existem, certo? E elas existem. Não dá para justificar não fazer porque nós não temos uma verba gigantesca para fazer, tá? Então, a gente vai encontrar dentro da verba que a gente tem, dentro do que nos cabe ali de orçamento, poder fazer esse tipo de protótipo. Então, a gente vai testar. Como é que a gente vai saber se vai aguentar o uso? Bom, a gente tem que analisar os materiais e a gente precisa ter conhecimento de conceitos de resistência e de durabilidade. E daí eu vou puxar mais uma vez para falar para vocês da multidisciplinaridade do projeto de produto. É impossível fazer projeto de produto sem conhecer materiais, certo? Bah, mas a gente precisa dominar os materiais? Não. A gente não precisa dominar nada, gente. Nada. A gente só precisa saber aonde a gente tem que buscar as informações, certo? Aonde a gente tem que buscar? A gente precisa conhecer um pouco. A faculdade, ela é generalista. Já ouviram falar isso? A faculdade, ela nos ensina a ser generalistas. A gente conhece de tudo um pouco. A gente aprende na faculdade de tudo um pouco. Todas as faculdades são assim, não só a engenharia mecânica. Todas as engenharias, em si, a faculdade é generalista. Então, o momento que a gente se torna um profissional generalista daquela área, então eu sou engenheiro mecânico generalista.
Quer dizer que eu conheço, dentro da engenharia mecânica, um pouco de tudo, mas não tudo de tudo, um pouco de tudo. Então, eu aprendo na cadeira de ciência dos materiais certos conceitos sobre materiais, ok? Então, eu vou conhecer a resistência de alguns materiais, não de todos, e vou conhecer o contexto do que é saber sobre materiais. O momento que eu sei disso, eu vou poder pesquisar os materiais. Porque materiais novos, ligas novas, tratamentos novos estão aparecendo no mercado o tempo todo. A faculdade ela traz para nós um retrato dos mais clássicos, daquilo que é mais padrão e daquilo que está em uso naquele momento. Mas às vezes daqui 20 anos a gente vai estar fazendo um projeto, um produto. Muitos materiais, muitas ligas, muitos tratamentos já mudaram. E a gente vai pesquisar no mercado aquilo que mais se adapta ao que a gente precisa. Certo? Então a gente pesquisa. Bah, mas é difícil pesquisar. Pô, hoje em dia tem Google, né? Gente, eu tenho 45 anos. Eu pesquisei na minha adolescência na enciclopédia Barça, certo? Quando eu fiz a minha faculdade de engenharia, eu consultava materiais em livro de ciência de materiais, certo? Mas, graças a Deus, quando eu fiz a faculdade já existia. Só não tinha Google, tinha o KD. Alguém é da arcaica época do KD, a gente botava lá kd.com.br, buscava as coisas lá, era um buscador. Nossa, era lindo. Então, a gente busca coisas, conceitos, temas, ou a gente não só busca, às vezes é mais fácil ainda. A gente chama o nosso fornecedor e diz assim, meu amigo, eu preciso de tal e tal e tal característica. Me diz aí o que tu tem que vai se aplicar ao meu conceito aqui. E daí eu vou puxar um exemplo agora para vocês da minha vivência prática na GM. Já trouxe algumas vezes exemplos da GM. Eu fui funcionária da General Motors, hoje eu não sou mais. Trabalhei durante uns bons anos na minha profissão como engenheira de manufatura, especificamente na área de pintura da GM de Gravataí. Então, trabalhei tanto com a área de pintura de carrocerias, quanto com pintura de para-choques, tá? Então, o que acontecia? A gente, na época, pintava somente as carrocerias e não pintava os para-choques. E nós, vocês lembram que ainda tem o para-choque preto, aquele do carro, que é um para-choque de um plástico texturizado, e tem os para-choques pintados, né, da mesma cor do carro. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um perrengue violento que dava com os para-choques pintados, porque os para-choques chegavam e davam diferença de tonalidade com a carroceria, porque a gente recebia esses para-choques pintados da empresa sistemista, porque ali na GM é um complexo que tem a fábrica em si da GM, mas tem um monte de outras empresas que fornecem para a GM, muitas vezes, sistemas completos. Então, por exemplo, o painel do carro vem de uma determinada fábrica, ele vem inteiro, ele é encaixado inteiro dentro do carro. Então, por isso que são chamados sistemistas, porque eles fornecem estruturas complexas, assim, eles fazem montagens, cada um dentro da sua fábrica, e aquilo vem pronto para a GM só encaixar no carro. Então, a gente tinha rolo diretaço, porque a gente pintava a carroceria, tinta para metal, tá, gente? Uma tinta para metal, e nós também recebíamos as peças plásticas, em especial o para-choque, pintado de uma fábrica que produzia já os para-choques e que pintava também e fornecia pintados. E dava match, dava diferença de match de cor, certo? A mesma tinta, só que ajustada para
uma tinta para plástico, ela dava diferença de cor. E daí o que aconteceu? Era tanto problema, tanto perrengue, que a GM tomou a decisão de estabelecer uma fábrica de pintura de para-choques internamente. Nós construímos uma fábrica, ok? Nós construímos um prédio inteiro, e eu participei dessa gestão toda, de todo esse processo. Nós construímos, nós levantamos o prédio todo e nós começamos a receber os para-choques lisos ou texturizados, porque quando ele vai para o carro pretinho, ele tem uma texturinha, assim, ele não é completamente liso. Mas quando ele é pintado, ele tem que ser bem lisinho para ele não reproduzir a textura na pintura. E daí nós começamos a produzir, a pintar lá dentro da fábrica. Daí nós, engenheiros de manufatura, engenheiros que estavam envolvidos no projeto do lançamento desse novo produto, porque é um produto novo, certo? Era pintura de para-choque, ela pode ser vista como um produto novo que a gente ia produzir. E o nosso cliente era interno, era a própria fábrica. Só que a gente não tinha tinta para pintar plástico. Nós tínhamos na produção tinta para pintar carroceria. Aí o que a gente fez, meu amigo? Vocês acham que a gente saiu pesquisando o monte de tinta que tinha? O nosso fornecedor de tintas era a BASF. A BASF tem um escritório, tem um corpo técnico dentro da GM. A gente chegou para a BASF e falou: olha, BASF, qual é a tinta que nós temos que pintar os para-choques? E eu quero que essa tinta seja estável o suficiente em relação à coloração, que ela não dê mais esses problemas. Vocês estão juntos no problema conosco. Nós vamos, a partir de agora, comprar a tinta de vocês. Vocês vão resolver o nosso problema aqui para fornecer para nós, para ter contrato de bilhões de reais. Mas, meu Deus, vocês acham que a BASF não vai resolver o problema? A BASF desembarca com um corpo técnico inteiro para resolver o problema de uma empresa que nem a GM. Certo? E nós estamos falando de empresas de grande porte, mas as empresas de pequeno porte também, sempre tem alguém interessado em vender para nós. Sempre tem, a gente só tem que encontrar o fornecedor indicado, alguém que nos atenda bem, e esse fornecedor vai nos trazer as soluções. E é aí que eu estou dizendo, a gente conhece materiais como generalistas, a gente tem um certo conhecimento em ciência dos materiais que a gente vocês podem ter agora ou vão vir a ter depois que fizerem a cadeira, só para ter senso crítico. Quem vai nos trazer os recursos são os nossos fornecedores daí, ok? A menos que a gente esteja especificamente desenvolvendo um produto que tem a ver com o material. Às vezes a gente pode estar eu estou desenvolvendo um material, tudo bem. Uma vez também eu fui chamada por um cara, eu já estava trabalhando por conta própria. Então, eu trabalhava com consultoria, com assessoria técnica dentro da engenharia. E eu fui chamada por uma empresa, eu nem lembro o nome dela, era uma empresa lá em Novo Hamburgo. E o cara trabalhava com um material que se chama Zamac. Zamac é uma liga que tem metal junto. Se alguém aqui conhece o que é Zamac, sinaliza aí no chat. Mas vocês vão saber, porque Zamac é muito usado para fazer chaveiro, para fazer brinde, tá? Então, sabe quando a gente ganha um chaveirinho de metal? Sabe quando a gente ganha... Eu não tenho nada aqui para exemplificar. Ela é uma liga metálica, tá, gente? Uma liga metálica bem simples, com uma resistência, uma dureza baixa, assim. Ela não é um material técnico em si. Eles faziam chaveirinho e brindes em geral. E eles queriam tipo chumbaloi. Bah, eu não sei o que é chumbaloi. Agora tu vai ter que me explicar, Eduardo. Eduardo, se quiser abrir o áudio, é um aço baixa liga. Acredito que sim. O Zamac tem magnésio. O Zamac tem um monte de metais ali naquela... Zamac é o mesmo material do registro do regulador do fogão. Aham, é.
Então tá, não sabia que era do regulador do fogão, mas tu tá me falando isso, então deve ser. O que esse cara queria? Esse cara me chamou e me ofereceu uma grana na época, me ofereceu para usar o laboratório que eles tinham lá. Eu não desenvolvi esse projeto, tá? Isso foi só uma possibilidade. Ele queria poder usar os resíduos dos plásticos que ele processava. Então, ele tinha uma indústria que produzia plástico também, que produzia sobra, né? Que tinha quebra, que tinha resíduo mesmo que sobrava do processo, e ele queria conseguir botar isso dentro do Zamac. E ele queria que eu desenvolvesse uma liga para ele, que o Zamac aceitasse, porque existe uma incompatibilidade de materiais. Enfim, por que eu não fui atrás disso? Por que eu não desenvolvi na época? Porque eu achei que não rolava, né? Por causa dessa diferença, essa incompatibilidade de materiais, e também por eu não ter um conhecimento químico tão avançado. Talvez, se fosse para um químico mesmo, fazer ensaios laboratoriais em si, mas o que eu poderia fazer era utilizar os recursos da produção. Era o que um engenheiro de manufatura poderia fazer. Era pegar e fazer certas testagens com composições e botar de volta no processo e testar, certo? Era isso que ele me oferecia. E era interessante até. Até hoje eu penso nisso. Já fazem mais também de 20 anos. E até hoje eu penso nisso. Será que dava para fazer Zamac com plástico? Com algum tipo de polímero aditivado? Talvez hoje em dia já façam. Mas só a título de curiosidade para vocês, tá? Então, só para terminar o meu slide aqui, eu falei tudo isso para falar dos materiais, né, gente? Então, tudo isso é para, vai aguentar o uso? Como eu vou saber? Através dos meus conhecimentos em materiais, eu já vou ter uma referência. Eu posso contratar algum lugar para fazer teste de resistência, teste de dureza, certo? Posso fazer ensaios técnicos em algum laboratório que simulem um número de usos, certo? Isso tudo a gente vê na cadeira de ciência dos materiais, nas cadeiras de materiais em si, a gente aprende muito sobre esses testes que podem ser feitos. Existem algumas empresas que fazem certos testes, ou em si as universidades. A URGS tem um laboratório muito forte que faz muitos ensaios técnicos. Então, tu pode pegar uma peça, desenvolvê-la na tua empresa, prototipar, tirar uma e mandar algumas lá e contratar o laboratório lá de ensaios técnicos da URGS para testar. Certo? Eles vão emitir laudos, eles vão emitir uma série de características técnicas que essa peça está aguentando, está suportando. Como é que eu vou saber se isso está dentro do orçamento? Bom, aí eu vou ter que fazer uma gestão de custos, um levantamento, uma estimativa de custos de produção, de materiais, e comparar com o valor disponível. Ah, mas aonde eu aprendo isso? É na cadeira de projeto de produto? Não. Aqui a gente só sabe que isso existe. A gente tem que ter essa noção que existe um custo, existe um orçamento e existe um cálculo unitário para cada um. Mas a gente vai ter uma cadeira de engenharia, eu não sei se na engenharia mecânica tem exatamente esse nome, mas na engenharia de produção ela se chama Engenharia Econômica e Gestão de Custos, porque eu dou essa disciplina, tá? E na parte de gestão de custos, a gente aprende exatamente como calcular o custo de um produto, tanto como produção como material, tá? Se não for exatamente o mesmo nome, é um nome parecido dentro da engenharia mecânica. Esse material é seguro? Esse produto, não esse material, desculpa, falei tanto em material. Esse produto é seguro? Nós vamos ter que fazer toda uma validação de segurança. Então, a gente vai avaliar riscos, a gente vai avaliar os pontos de falha, e onde a gente vai conseguir organizar essas ideias? Com o FEMEA. Tá aí o FEMEA. O FEMEA pode ser aplicado para segurança, para minimizar os perigos,
certo? Porque ali a gente vai levantar todos os possíveis riscos que o nosso novo martelo possa apresentar. E, novamente, vamos para o nosso brainstorming, para a nossa tempestade de ideias. A gente vai pensar em inúmeros modos de falha e ir vendo depois quais que são pertinentes. Primeiro a gente pensa, joga um monte de ideias e depois a gente classifica elas e vai refinando para ver aquelas que são plausíveis ou não. Tá, galera? Conclusão da nossa aula de hoje. E só fazendo um comentário que eu tenho usado nos meus últimos slides, esse personagem aí que é inspirado no Albert Einstein, nosso querido cientista. Eu criei esse bonequinho aí parecido com ele. O mini projeto está integrando diversas áreas de conhecimento de vocês, tá? Como materiais, processos de fabricação, ergonomia, viabilidade econômica. A gente está falando de tudo isso aqui na cadeira de projeto, e dentro do mini projeto vocês podem abordar isso, tá? É uma abordagem interdisciplinar, tá? Que vai exercitar o que em vocês? Vai exercitar os desafios reais que a gente enfrenta lá na engenharia, os exemplos que eu trouxe para vocês, certo? Então, por mais que a gente às vezes não tenha tido, professora Carol, mas eu não tive a cadeira de ciência de materiais ainda, não tenho esse conhecimento aprofundado de materiais. Gente, mas um mínimo de bom senso a gente tem. A gente consegue entender e ter um senso crítico para dizer assim, que eu vou trabalhar um material mais resistente. Aí tu dá uma pesquisada na internet, certos materiais que são aplicáveis, certo? Eu vou dar uma pesquisada, eu vou exercitar a minha criatividade no mini projeto, aplicando isso, porque daí a gente está tendo um exercício prático nessa disciplina aqui. É uma disciplina prática, mas que por ser EAD, a gente acaba tendo que abordar ela de uma forma muito teórica. E eu estou tentando compensar isso um pouco com vocês, com essa atividade, tá? Então, a gente vai aplicar essas soluções criativas e técnicas, se possível em equipe. Aí a equipe vai ter que ser equipe aí, o familiar de vocês, se vocês quiserem montar uma equipe, ou vocês coloquem as suas camadas de múltiplas personalidades para ser uma equipe, tá? Mas é isso que a gente vai fazer no nosso exercício da vida profissional, tá? Nosso exercício, a nossa vida profissional como engenheiros mecânicos será basicamente, fundamentalmente, análise crítica, tomada de decisão e visão sistêmica. Ver as coisas como um todo, certo? É estar fora do planetinha para conseguir compreender como era a minha vida com a Rosa. Olha que lindo, né? Eu consegui, saindo do planetinha, no meu pequeno príncipe, conseguiu ter uma visão sistêmica da vida dele e da relação dele com a Rosa, eliminou as camadas de emoção e conseguiu chegar no âmago do sentimento dele. Visão sistêmica é isso, se colocar de fora e conseguir ver o todo. Tem uma citação muito legal de um escritor chamado Ernest Hemingway, que diz assim, num livro dele que se chama O Velho e o Mar, o velho faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ver a ilha? Ele queria ver a ilha, ele estava, um livro de filosofia, o cara fica lá filosofando, viajando sobre ele e o mar. Então, ele queria enxergar a ilha. O que ele precisava fazer para enxergar a ilha? Ele precisava estar fora da ilha. Então, a gente tem que exercitar nossa capacidade de se colocar de fora do problema, se colocar de fora e
exercitar o nosso senso crítico e a nossa visão sistêmica, método, lógica. Essa é a nossa profissão, certo? Avisos finais, atenção, meu bonequinho aqui, ó, atenção, olha que bonitinho que ele tá ali, viu? Eu me preocupo com os bonequinhos que eu coloco para vocês na apresentação. Essa aula, então, está concluindo a parte conceitual e revisional do nosso mini projeto. Entre as aulas 6 e 7, eu revisei tudo que vocês precisam para fazer o mini projeto, certo? Finalizem o trabalho, entreguem ele até dia 23/4, ok? E o que tem que ter no trabalho? O trabalho tem que ter tudo que está lá no edital AP1. O que é o edital? O edital é tudo que tem que constar no nosso trabalho. A forma de apresentação, vocês podem apresentar isso como slides, eu acho que seria o mais fácil usar um PowerPoint da vida, certo? Ir montando e ir apresentando, como eu faço aqui na aula para vocês. Ah, mas eu não quero. Eu quero usar como é que é? O Word. Beleza. Vocês podem usar aquilo que vocês quiserem. Só que vocês têm que me responder todas as dúvidas que estão no edital. Vocês têm que completar o edital. O edital tem que estar completamente respondido, digamos assim. Tudo que está ali tem que constar no trabalho de vocês. A forma que vocês vão apresentar, vocês façam como vocês quiserem. Tá? Ah, porque eu quero usar o Prezi, eu quero usar o Canva, eu quero usar não sei o quê. Vocês vão ter que gerar um PDF disso tudo e carregar lá para mim, tá? E eu tenho que conseguir entender. Não adianta fazer uma coisa assim muito maluca que eu não consigo entender. E não se esqueçam que tem que ter algum desenho com dimensões, né? Então, pode usar o ChatGPT para criar aquelas imagens ali que eu criei, pode. Se vocês conseguirem, né? Como eu disse, ele é meio temperamental. O ChatGPT é meio temperamental. Tu não consegue muito direcionar ele. Pode usar outras inteligências artificiais para gerar imagens? Pode usar. Mas vocês têm que me dar dimensões, porque eu não vou conseguir entender se o negócio é desse tamanho, se o negócio é desse tamanho. Eu preciso saber o tamanho daquilo. E o tamanho está lá no edital. Eu tenho que ter vista superior, vista lateral, né? Vocês podem desenhar à mão? Podem. Quer desenhar à mão, digitalizar e botar lá? Pode. Só que eu tenho que conseguir entender e tem que ter dimensões. Eu fiz um exercício com vocês no início desse semestre, pedindo um desenho. Só meia dúzia mandou o desenho. Então, eu não sei até que ponto vocês sabem representar isso ou não. E vou abordar isso nas próximas aulas também. Mas o mínimo que vocês saíram do segundo grau, que hoje em dia não é mais segundo grau, é ensino médio, de geometria vocês têm. Então, vocês conseguem pegar um produto, vão lá para a primeira aula. Lá na primeira aula tem um conteúdo sobre como fazer um desenho técnico, o que tem que ter num desenho técnico, certo? Mas, basicamente, recapitulando aqui para esses minutos finais, vou pegar o meu jogo de ferramentas de novo aqui, pegar uma chavezinha de fenda para explicar novamente para vocês. Elas estão ruins para caramba, essas ferramentas. Digamos, deixa eu pegar, que o meu produto é a minha chavezinha de fenda. Como que eu vou dimensionar? Opa, tem que ser mais longe aqui. Como que eu vou mostrar o dimensional dela? Eu faço um desenho de frente, eu faço um desenho de lado. No meu caso aqui, ela tá quase igual, né? Mas, ó, tá vendo? Aqui, ó, olha essa ponteirinha aqui, ó. Ela aqui tá aqui, frente, lado, vista superior, vista inferior, tá? Com 4 desenhos dá para representar um dimensional.
Se o produto de vocês tem 4 lados diferentes ou 3 lados diferentes, às vezes vai ser necessário desenhar um pouquinho mais, assim, para eu conseguir entender. Mas vocês também podem fotografar o produto. Vocês fotografem o produto. Eu poderia muito bem pegar a ferramentinha, botar ela numa base com um fundo que deixe nítido. Pelo amor de Deus, se o negócio é preto, tu bota um fundo branco. Se o negócio é branco, bota um fundo preto, pelo menos para a pessoa poder ter uma ideia, né? Tirem uma foto com que seja compreensível para carregar no trabalho de vocês. Pensem que eu sou uma leiga, eu não conheço o produto, eu preciso conhecer através de vocês para poder entender o trabalho de vocês. Então, nós temos lá também uma relação de sugestões, mas são só sugestões. Vocês podem fazer, desenvolver o produto da forma que vocês quiserem, o produto que vocês quiserem, certo? Agora eu vou falar aqui uma coisa a título de curiosidade. Nós temos aí uma quantidade grande de alunos nessa turma, perto de 50. Todo mundo é da engenharia mecânica. Só que eu acho que ainda está aqui, não acredito que online não, uma aluna de um outro curso que está fazendo essa disciplina porque não tem a disciplina que ela precisa fazer, e ela está fazendo porque tem uma certa aderência de conteúdo, certo? E essa aluna é uma aluna do design de interiores. Então, eu vou dar um exemplo para ela, mas que pode ser reproduzido por vocês também. Se essa aluna quiser fazer um mini projeto de um móvel, ela pode fazer, ok? Se vocês quiserem fazer um projeto de um produto que tem aí na casa de vocês, pode fazer, certo? Só que vocês têm que reprojetar, ok? Vocês vão ter que apresentar melhorias, atender o edital, tá? Então, eu falei isso já na aula passada também. Nem sempre o mais simples é o mais fácil para reprojetar. E na aula passada eu tinha aqui, ó, e eu trouxe aqui, ó, ela está aqui ainda, ó. Digamos assim, ó, vou pegar, professora Carol, uma caneta Bic para reprojetar. Gente, isso aqui é um dos designs mais perfeitos que existem. É muito difícil alguém melhorar isso aqui. Então, não vão na Bic, entende? Vão para alguma coisa que tem oportunidade de melhoria, que vocês vão fazer um projeto mais fácil, certo? Porque, tipo assim, ó, a bola tá picando ali. Quando o negócio tem oportunidade de melhoria, tá picando, tu dá um chute. E a tua chance de acertar no gol é melhor, certo? Peguem a bola picando. Selecionem um produto que realmente tem oportunidade de melhoria, tá? Catem alguma coisa aí na casa de vocês, ou alguma coisa no emprego de vocês, pode ser uma ferramenta. Bobeou, se vocês já estão na área, já desenvolve e leva para a empresa mesmo, uma sugestão de melhoria, certo? Unam o útil ao agradável, façam um projeto de aula que daqui a pouco já dá para dar um upgrade aí na carreira, na profissão, resolvam algum problema que já existe. Vocês têm a liberdade de escolha, ok? É isso que eu quero dizer. Vocês têm a liberdade de escolha, mas usem com sabedoria. Selecionem com pensamento crítico, visão sistêmica, certo? É isso que vocês têm que considerar. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Professora, diga, pode abrir o microfone e falar para a turma aqui, meu amigo. Professor, esse projeto ele precisa ser comercial ou ele pode ser só uma melhoria em alguma ferramenta, por exemplo? Pode ser só melhoria em alguma ferramenta. Não precisa ser comercial. Não precisa, porque a gente vai desenvolver produtos para usos internos na nossa empresa. Não necessariamente eles são vendidos, né? Não necessariamente eles vão ser comercializados.
Um colega aqui fez um comentário que está com vontade de desenvolver uma... Deixa eu voltar no chat aqui, o que é? Plantadeira? Reprojetar uma plantadeira, não dá tempo? Acho que não, Marcelo. Tu tem que ser meio... tu que tá com a câmera aberta aqui. Tem que ser rápido, né, para desenvolver uma plantadeira. Acho que não dá tempo, mas quem sabe, né? Quem sabe depois dessa cadeira tu não desenvolve. Mas se tu quiser pegar uma plantadeira que tu consiga algum projeto já na internet, algo que tu tenha acesso, e tu quiser fazer um mini projeto com melhorias nela, dar uma trabalhada nela, se é um assunto que tu gosta, pode usar. Beleza, usa e faz as tuas sugestões de melhoria. O bom, como é uma coisa mais complexa, assim, é um item já que tem uma certa complexidade de estrutural, assim, o ideal seria já conseguir um projeto existente, assim, né? Buscar material já existente e conseguir trabalhar em cima dele. Mas, se tu curte esse assunto, pode ser um arado. Sabe o que eu já vi o pessoal fazer? O pessoal da engenharia mecânica mesmo, em anos anteriores, antigamente, o pessoal fazia uns carrinhos e participava de uma corrida. Vocês já ouviram falar nisso? Eu não sei o nome direito, tá? Porque eu estou na engenharia mecânica mesmo a partir desse semestre, eu fui convidada. Mas tem o professor... Qual é o nome dele? Não me lembro o nome dele. Ele tem um professor aí que eles tinham um laboratório que eles ficavam... Eles faziam esses carrinhos, assim... Eu não sei se ele é elétrico... Fazem muitos anos isso, e eu ouvi só alguns comentários, e o pessoal da engenharia mecânica participava de uma competição, e daí cada ano eles desenvolviam um carro diferente, um carro de entrar, tinha um piloto, tinha alguém que entrava ali, tinha que ter as proteções e tal, tinha que pilotar, daí tinha que treinar eles passavam um ano inteiro desenvolvendo aquilo para participar dessa corrida, e era uma corrida só dos cursos de engenharia mecânica. É um troço, não é o Baja, eu não lembro o nome disso, eu vou ver, eu vou descobrir, vou tentar descobrir para trazer para vocês, porque é um exemplo de desenvolvimento de produto, de projeto de produto bem legal, né? Porque às vezes a gente pensa assim que projeto de produto está tão distante da nossa realidade, mas não, o pessoal está lá dentro da universidade, da nossa mesma, desenvolvendo. Isso não existe mais, depois que a Ubra foi vendida, eu sei que esse projeto não andou mais. Eu não sei se é porque a corrida acabou, ou se porque a Ubra não foi mais adiante com isso, mas eu tô achando que é esse nome aí, deixa eu ver, Corrida Baja. Será que é isso? Competição Baja, é isso mesmo. Exato, Baja Cyber, só que eu não sei como funcionava, entendeu? Eu vou tentar falar com um professor lá, mas deve ser isso sim. Era bem legal, a gente via os carrinhos, eles colocavam em exposição lá no saguão do prédio 14, os carros ficavam lá, sabe? Legal, gente. Era isso? Se alguém quiser mais algum assessoramento, me procure ali no Ambiente Aula, tem um canal de comunicação, tá? Eu estou bem atenta aí nessa semana para não demorar para responder. Então, se vocês quiserem falar comigo, me chamem ali via caixa de entrada ali ou via fórum, que eu vou tô mais atenta aí essa semana para não demorar nas respostas. Beleza? Boa noite a todos, um bom descanso. Ok, boa noite. Professor. Boa noite. Tchau, tchau.